Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Todo sábado pela manhã nós temos Band Entrevista, sempre com convidados muito especiais, aqueles que são destaque na sociedade do Rio Grande do Sul, passam aqui pelo nosso Band Entrevista, que você acompanha, evidentemente, na Band TV, todo sábado às 11 da manhã e também através do YouTube. Band RS tem lá sempre toda a programação da Band TV, da Band News e também a playlist do Band Entrevista com todos os nossos convidados, todos aqueles que já passaram aqui pela nossa mesa de bate-papo. E também através do Instagram, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa, e pode também seguir o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial, o Gia está colocando aqui. Você também acompanha os bastidores aqui da nossa TV Bandeirantes e também da Rádio Bandeirantes, que aliás, estou aqui com a minha xícara híbrida, tem aqui o Band Entrevista e tem também o 60 Minutos na Rádio Bandeirantes, que apresenta de segunda a sexta às 8 da noite. Completou um ano agora, inclusive. Agora não, né? No 30 de janeiro completou um ano no ar e agradeço as centenas de mensagens que recebemos, desde o governador, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, autoridades, todos aqueles que participaram e mandaram sua mensagem, foi muito legal lá no nosso 60 Minutos. E em março temos um ano do nosso Band Entrevista. No programa de hoje a gente recebe o superintendente do SESI, Juliano Colombo. Uma honra te receber, Juliano. Bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Grupo Bandeirantes. Muito obrigado, a satisfação é toda minha, Fabiano, Carlos, né, sentindo em casa aqui, né, na Band. É muito bom estar com vocês, né, e estar com todos aí que estão nos assistindo. E para falarmos de duas pautas que eu particularmente adoro, né, que é educação e inovação. Uma coisa caminha com a outra. Como disse o Juliano, Carlão Toia, diretor comercial do Grupo Bandeirantes. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, Fabiano. Tudo certo? Muito feliz de, nesse programa especial, estar recebendo o Juliano Colombo para falar para a gente aí de educação, inovação, saúde, de todo o trabalho do SESI, que é uma das forças aí propulsoras do Rio Grande do Sul. É verdade. Não, o SESI é aquelas empresas que... Dispensa apresentação. Dispensa apresentações, né, falar do SESI. E a educação, que é uma pauta extremamente importante, Juliano, e o SESI trabalha muito com isso, né, nessa formação dos nossos, tanto jovens quanto crianças, adultos, e também misturando um pouquinho da educação, aquela que era clássica, com aquilo que o mundo apresenta de novidade, com tecnologia e inovação. E essa, para mim, é a primeira questão. Como é que é justamente isso? Adaptar a nossa educação, que tem já um caminho de muitos anos para cá, que tem a formação do indivíduo, a qualificação dele próprio, e trazer essa inovação junto a disso, né? Muita gente fala, poxa, eu não escrevo mais, porque eu tenho o digital, né, o computador, o laptop e o próprio telefone. Isso é um exemplo, enfim. Mas como se trabalha a educação junto à tecnologia, que muda todo dia tem uma novidade, e aí a gente pode incluir, inclusive, a inteligência artificial, que cada vez mais está presente no nosso dia a dia. Fabiano, a gente vive uma era, né, de mudança. A gente não pode dizer, era da mudança. Não, mudança sempre acontece ao longo da história. O que a gente tem uma diferença grande é a velocidade da mudança. Essa evolução tecnológica que nós temos hoje, ela é muito diferente do que o restante. A própria pandemia acelerou muito, né? E o que a gente vê é que a educação, ela não acompanha os movimentos da sociedade, o movimento do mundo do trabalho, quando a gente tem essa relação lá, SESI, FIERGS, a indústria, né? Então, o SESI estuda muito e tem um dos objetivos de atender a indústria, o trabalhador, seus dependentes com serviços. E há cerca de 11 anos atrás, em estudos que a gente começou a fazer, a gente já identificava que a educação, há 11 anos atrás, já não dava conta de formar o jovem para os desafios do mundo do trabalho e que já se descortinava o que hoje chama de indústria 4.0, né? De todo esse arcabouço tecnológico que a gente vive e que ao longo desse tempo a gente viu pouca evolução na educação, né? De certa forma a gente ainda vive uma média de escola, que é a escola que nós aqui estudamos, né? As pessoas acima de 40 anos estudaram numa escola conteudista, onde a gente copiava o que o professor passava num quadro, decorava, fazia uma prova. Exato. E passava. E eu fui sempre bem, né? Passei, nota boa, destaque, tudo. Só que se me perguntar para que servem as coisas que eu estudei, eu não sei a maior parte. E nós, de certa forma, a nossa geração se submeteu a isso, porque não enxergava outras possibilidades, diferentemente do jovem de hoje, que ele enxerga um mundo diferente que está aqui. Exato. E que não, ele evade, ele não se engaja,
Ele não quer mais essa escola que a gente estudou. A gente precisa ter um outro modelo. E para ele não é atrativo. Não é atrativa. E esse é o grande erro. A gente tem que fazer a história. A gente fala muito hoje na cultura centrada no cliente, né? Isso. Quem é o cliente da escola é o jovem, é o aluno. Então a gente tem que escutar ele. E se escuta pouco o aluno. Então, isso que a gente fez há 11 anos atrás, de desenvolver um projeto inovador. A nossa escola de referência, a primeira foi em Pelotas, completa 10 anos de existência. Inclusive, a gente está inaugurando agora em março uma nova escola lá, inclusive celebrando esses 10 anos, de um modelo que veio realmente para romper, né? Um modelo totalmente diferente do modelo que existe hoje, um modelo centrado no aluno e que, claro, não é simples. Tu falaste, né? Como é que é fazer a mudança? Não é simples mudar. É fácil mudar e dizer para o outro mudar, né? Fala, tenta mudar. Não é fácil mudar. Não é fácil mudar hábitos e não é fácil mudar coisas que estão solidificadas na sociedade. Porque a gente envolve uma série de interesses que aí são legislações, são a forma como os professores são formados, a forma como a escola é administrada, a forma como os pais entendem que a escola deve ser. Muitas vezes é isso, o pai vai lá na nossa escola, não, mas não é isso, porque eu estudei diferente. Não, mas não serve o que tu estudou. Tem que enxergar para frente e não para trás. Então, tem uma série de aspectos envolvidos que a gente teve que quebrar essas barreiras, mas que hoje eu vejo com o grande mérito de chegar até aqui, de construir, agora avançar nesse projeto em redes e a gente conseguir replicar isso para a escola pública, que era o nosso grande objetivo com o nosso Instituto de Formação de Professores, que foi inaugurado no ano passado, né? Que é o grande objetivo que nós temos, né? Porque se a gente quer um país do futuro, se a gente quer transformar a educação mesmo, a gente tem que olhar para a escola pública, que lá estão mais de 80% dos alunos no Brasil. Não são as entidades privadas que vão transformar, nós somos uma entidade privada, as entidades privadas têm uma relevância, elas formam alunos que são pessoas que geralmente têm destaque na sociedade, mas a maioria está no outro lado. Então a escola privada tem esse dever de fazer a sua parte de formação, mas de apoiar a transformação da escola pública. E quando a gente fala da mudança das escolas, primeiro que na nossa época era primeiro e segundo grau. Isso. Agora já é ensino fundamental e médio. Isso. E eu me lembrei de uma que na pandemia viralizou, que era a forma como matávamos a aula na nossa época, que era pulando o muro, pulando o portão da escola. Aí agora o cara só fecha a câmera do laptop e aí está lá, né? Tá lá. Evidente que eu estou dizendo que é para fazer isso, não é para fazer, é para estudar, não é para matar a aula. Mas até essa questão ela é importante, porque hoje o híbrido também funciona. O meu filho, por exemplo, completou 18 anos, começou a faculdade lá em Santa Catarina e o sistema de aulas dele são 3 dias presenciais e 2 dias híbridos em casa. Quer dizer, no nosso tempo isso não tinha, né? Ou era presencial ou não era. Carlão, por favor. Juliano, falaste muito das transformações da educação. Para o nosso telespectador, a audiência do Rio Grande do Sul e do Band Entrevista entender, e até porque a gente tem uma audiência, né, o espectro da TV aberta ele é muito amplo. Como é que era a educação e para onde é que ela está indo, né? Quais são as grandes diferenças? Claro, você taxa o celular e tal. Como é que era e como é que vai ser? Como é que o SESI atua como indutor dessa transformação? Eu acho que a primeira questão é esse olhar. O aluno está no centro. No centro. Tá? Eu tenho a questão o professor não é o centro. O professor é uma peça fundamental. Claro. E continua sendo e continuará. Por isso que a gente tem que investir numa formação diferenciada, numa capacitação do professor para ele saber tirar o máximo da tecnologia. Então, a escola, ela precisa ter um ambiente adequado, mas ela precisa ter um método diferente. Esse método conteudista de simplesmente empurrar conteúdo, ele não serve mais. Tem que ser uma escola prática, que é o que a gente acredita, onde o aluno seja instigado a desenvolver soluções para problemas da sociedade. Ele tem que identificar e aí ele usa a teoria para resolver esse problema. E aí ele é estimulado a estudar, ele é estimulado a buscar conhecimento. A escola de hoje, ela precisa usar tecnologia. A gente não pode proibir o celular, como para alguns lugares fazem isso. Claro. Nós não somos a favor. O que não pode é simplesmente deixar entrar com o celular sem ter um método. Perfeito. Tá? Porque aí entra o papel fundamental de um professor bem formado. O professor bem formado, ele vai ensinar o aluno a usar o celular como um instrumento de pesquisa. Como um instrumento
que vai estar a favor dele. Porque não adianta, deixar o celular de fora é meio como se a gente deixasse a roupa hoje em dia. Né? Exatamente. Então, tu deixa uma fora, extensão do corpo. ele não vai aprender a usar direito, ele vai sair da escola, vai continuar usando o celular só para acessar a rede social, TikTok, essas coisas. Para consumir o tempo. Então, a gente tem que entender que isso faz parte. A gente tem que ter um uso intensivo de tecnologia, a gente tem que ter a lógica a mão na massa, a gente tem que ter uma lógica de olhar do professor diferente, a gente acredita em professores mentores que acompanham a vida escolar do aluno. Né? Então, tem toda uma série de questões. E essa questão tecnológica, até que tu citaste, Fabiana, é importante a gente se dar conta que a tecnologia não pode ser um fim. E muitas vezes se confunde. E aqui eu vejo, provavelmente nós vamos ter gestores públicos assistindo. Essa questão de comprar lousa digital, instalar em escola e achar que resolveu o problema da educação, não. Sabe, a mesma coisa construir uma sala de informática, não. Se o professor não sabe tirar o melhor daquilo, não serve para nada. Que muitas vezes, tu utilizar ferramentais básicos como papelão, como essas questões, coisas que a gente coloca no lixo, é muito mais efeito do que comprar uma lousa digital. Tá? Porque o que a gente precisa fazer o aluno desenvolver seu raciocínio. Tá? O raciocínio lógico matemático. Precisamos de matemática, sim. A matemática, quem não gosta de matemática, tem que estudar matemática, porque toda a base do pensamento computacional e lógico ela é matemática. E, Juliana, é interessante você trazer isso, desculpa te interromper, mas para contribuir, conversando com o André Damasceno, humorista, querido amigo André Damasceno, que era professor de matemática, ele sempre fala que muitas vezes perguntavam para ele, pô, professor, eu vou usar para quê a fórmula de Bhaskara? Achando que isso vai ser utilizado depois para um fim específico na vida contábil do cara. Mas não, a ideia é fortalecer o raciocínio da pessoa, né, a matemática. Muita gente pergunta, quando é que eu vou usar Pitágoras? Talvez você não vá usar Pitágoras, mas você utilizou naquele período para justamente trabalhar o teu raciocínio. Para que ele seja rápido, que seja... Enfim, desculpa te interromper, mas para contribuir bem nesse aspecto. Mas é isso. Então, tem uma base que ela precisa ser dada, né? Então, a base, tanto que a nossa escola tem uma base de matemática maior que a média, porque nós trabalhamos com escola de tempo integral. Então, agora, este aluno precisa desenvolver as chamadas soft skills, né? As competências de relacionamento, de falar em público, de interagir em qualquer cenário, de empatia, né? E a lógica do aprender a aprender, né? Que isso serve para nós. Para nós. Para todos nós. Mudou. Porque a lógica de dizer, vamos nos aposentar. Eu digo, não, essa questão... Estamos prontos. Estamos prontos. Então, todos nós temos que saber a lógica do aprender a aprender. E o desafio maior para mim não é nem do jovem, é do adulto. Do adulto. Que é uma geração de adultos que precisa estudar, precisa se reinventar, porque até o professor israelense lá, o Harari, né, trouxe no seu livro Sapiens a geração de inúteis que viria lá. Exatamente. E ela está aí já. Está aí já. Porque a evolução é tão rápida e nós temos quanta gente que não tem competência para atuar nessa sociedade. Então, a escola precisa trazer as competências necessárias. Ela precisa estar conectada com o mundo do trabalho e tem que dar base para esse aluno. E o que acontece ao longo do tempo, ele tendo esse mindset de aprender a aprender, o que vai mudando, ele mesmo vai buscando, porque daí eu tenho aqui, eu tenho no computador, eu tenho diversas formas de buscar hoje. Então, essa é a base de uma escola hoje, que ela é centrada no aluno e que conecta com a realidade do mundo. Independentemente da idade dele. Isso aí. Até porque a vida útil hoje, colocar entre aspas, ela mudou. Né? A expectativa de vida mudou, as pessoas com 60 anos hoje têm fisicamente no auge. Os novos 30, 40. Exatamente. Então, muitas vezes a gente tem os chamados idosos que poderiam estar plenamente em atividade e às vezes não estão, ou até se colocam numa situação de eu não tenho mais capacidade, mas tendo uma tecnologia à disposição, uma educação a fim de colocar ele no mercado novamente, o SESI faz muito bem esse trabalho. O cara está à disposição. Por isso que a gente investe muito em educação de adultos. A nosso maior contingente de alunos são adultos. Nós temos mais de 8.000 alunos na educação de adultos. Tem a média da idade, Juliano? Sim. E isso é interessante, né? A antiga EJA, né? A educação de adultos, ela era no passado aquela EJA dos 40 a mais. Hoje ela juvenizou. A maior parte dos alunos estão de 18 a 30, 32. Por quê? Aí tem um efeito também da qualidade da educação e da questão da desigualdade. O aluno que chega no ensino médio, muito dele evade, né? Porque a escola é chata, ou porque ele tem que trabalhar, gerar renda,
ou porque aí é mulher, tem gravidez precoce, tá? E tem que cuidar de filho. Então tem vários fatores, nunca é um fator só. E aí eles atrasam a formação. E aí vão buscar depois, porque daí quando passa dos 18, passou do tempo normal. Aí ele vai para a EJA. A EJA não é o ideal. Claro. O ideal é uma formação no tempo normal, mas é o que dá para fazer. E a gente precisa transformar a educação de adultos. A educação de adultos ainda é o patinho feio da educação. Tá? A gente precisa olhar para isso. E a gente dá a mesma atenção que a gente dá para o ensino médio. Hoje, o aluno da EJA, ele tem robótica educacional, ele desenvolve projetos, ele tem desafios. Eles aplicam desafios nas suas empresas que eles trabalham, são trabalhadores da indústria, muitos deles, que estudam, inclusive, gratuitamente. Claro. E que eles são instigados dentro da empresa. A gente tem cases de alunos que desenvolveram soluções para problemas da empresa. E que, inclusive, ganharam prêmio por isso, ganharam promoção. Né? Então, é isso, é conectar a educação com a realidade. Isso é o interesse de todo mundo, né? Eu acho que essa é a lógica. E principalmente essa formação, ela faz com que nós tenhamos aquilo que muita gente cobrou muito agora na questão do temporal aqui em Porto Alegre, que se cobrou não termos tido por parte, na ocasião da Equatorial, um plano de contingência, de prevenção, de evitar ou que poderia minimizar. E esse tipo de ação ela é perfeita. Isso. E os nossos alunos, provavelmente, tem muito aluno hoje estudando esses problemas e vendo soluções. Eles buscam soluções, eles são instigados no dia a dia a olhar para os problemas da sociedade, olhar para o problema da indústria e desenvolver dentro da escola soluções, usando sim aí as ferramentas tecnológicas, usando os Fab Learnings, que são espaços mão na massa que a gente tem, onde ele tem os ferramentais que ele precisa para desenvolver projetos. Essa é a lógica. Muito bom. Esse tema, se deixar, a gente vai fascinante, longe aqui. Mas nós vamos agora ver um pouquinho do Asiana, que reabriu aqui em Porto Alegre, na Dinarte Ribeiro, ali na Casa Prado, e que é o melhor restaurante asiático do Brasil, que temos o prazer de ter aqui em Porto Alegre e ainda até o final do mês aberto no litoral, lá em Atlântida, em Xangri-Lá, na Avenida Central. Asiana, intervalo, e a gente já volta com mais Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Voltamos com o nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV, recebendo hoje o superintendente do SESI aqui no Rio Grande do Sul, Juliano Colombo. Comigo também na nossa mesa de bate-papos, mesa de entrevista do Band Entrevista, o senhor Carlão Toiler, diretor comercial aqui do Grupo Bandeirantes. Muito bem, antes de mais nada eu acabei me passando e nem dei bom dia para minha turma de produção, apoio. Sem eles eu não faço absolutamente nada. Tudo bem, Fernanda Luxinger, Maria Fernanda Luxinger, senhor Eduardo Chiclé, tudo bem, senhores e senhorita? Tudo bem, tudo certo por aqui, bom dia. Tudo bem, Chiclé, como é que tá? Tranquilo? E também eu esqueci o nome do parceiro aí, o André, grande André. Pois é, tá brilhando bastante aí do teu lado, né, Maria Fernanda Luxinger? É, tá show aqui. Espetáculo. Obrigado ao Júlio Neto no áudio, ao Jean Grelas na edição, também o Carlos aqui no estúdio com a gente. Estamos todos juntos, reunidos. Muito bem. Carlão, por favor, faça uma questão para o nosso Juliano Colombo. Juliano, como é que foi a estratégia de mobilidade do SESI? Porque eu acho que foram mais de 300 mil trabalhadores beneficiados aí ao longo de 2023. E como é que está o olhar para 2024? O que tu pode antecipar e colocar para a nossa audiência aí? O que são os desafios e projetos do SESI? A gente tem aí o SESI Conecta, enfim, tem muita coisa legal. A gente fala muito da educação, mas a maior pauta do SESI no Rio Grande do Sul é saúde. Saúde. Porque ela não aparece tanto, porque ela está muito localizada dentro da indústria. Nós temos mais de 100 indústrias que a gente tem equipes dentro das indústrias trabalhando.
Temos 69 unidades móveis de atendimento em saúde, que atendem, inclusive agora nas enchentes, em todas as enchentes a gente atuou com as nossas equipes. Olha Lá no isso. Vale do Taquari a gente cedeu 9 unidades móveis com equipes para ajudar aqui nas enchentes do Guaíba, no Caí, no norte do estado, né? Então a gente tem uma condição hoje de atuar, né? Então, a gente chegou com um serviço em mais de 400 municípios. Então, este ano o desafio sempre é ampliar, né? A gente tem aí um portfólio a gente chegou a mais de 10 mil empresas com serviços, com algum tipo de serviço ano passado, né? Quase 400 mil pessoas atendidas. Então, o desafio é continuar esse trabalho de ampliação, né? Nós temos aí os grandes eventos, o Conecta, que é da saúde, o Consciência, que é da educação. Nós temos entregas relevantes esse ano, sim, são a nova Escola de Pelotas. Nós inauguraremos os complexos educacionais de Canoas e Lajeado, que estão em obras. Olha só. Daremos início, se tudo der certo, as obras em Caxias do Sul, em Santa Cruz do Sul, em Novo Hamburgo e Bento Gonçalves, né, que a gente tem a expectativa de começar todas essas obras desses complexos. Todos que é polos nosso, importantes. que é do nosso plano de expansão, né, da indústria pela educação, que foi lançado há 2 anos. Então, tudo isso nos dá um grande desafio. Vai ser um ano, assim, os 2 últimos anos foram os nossos picos históricos de serviços. Sim. E tudo indica que este ano será maior. Olha né, em só. tudo que a gente está vindo, prestando serviço, né, em todas as frentes que o SESI atua. Né, o arcabouço da saúde é muito amplo, né, a gente trabalha saúde mental, saúde no trabalho, atividade física, nutrição, né, vacina, a gente vacina a gripe, agora tem a questão da dengue, né, nós estamos vacinando também. Temos odontologia, nós temos só de odontologia, a gente tem 40 unidades móveis, temos as estruturas nas unidades, a gente tem estruturas de odontologia dentro das indústrias, né, então o desafio sempre é ampliar, ser mais eficiente, entregar mais e atender, né? Então, dentro de um trabalho que ele de tudo isso, ele é 90% focado na indústria. Na indústria, no trabalhador da indústria, né? O trabalhador em suas famílias, né? Então, esse é o grande desafio de ampliação. Claro, Fabiano, se me permite... Sempre, né? Eu ouço muito das falas e nas entrevistas também falando da economia do cuidado. Como é que é esse conceito? Esse é um assunto que dá para uma entrevista inteira, né? Claro. Porque a gente tem o que a gente faz lá no SESI? A gente acompanha as tendências, a gente faz estudos de futuro. A gente recentemente trouxe um pesquisador italiano de uma escola de futuros. Então, estamos tentando planejar, trabalhar para plantar as sementes para o futuro em 2040. E uma das questões que a gente estuda lá, que é muito claro, que a gente vai ter que cada vez mais olhar, falasse uma questão, né, Fabiano? A longevidade. A longevidade feminina. Nascem mais homens. E acima de 100 anos, se a gente pegar a população brasileira acima de 100 anos, tem 100 mulheres para 36 homens. Nossa. Tá? Então, depois dos 25 anos, já tem mais mulheres que homens. Então, o mundo será mais feminino e mais velho, e o Brasil, principalmente, será mais feminino e mais velho. Porto Alegre já é uma capital, uma das mais... Sim, uma faixa etária mais alta. Mais alta, proporção. Né? E o que acontece? Olhar para a mulher é olhar para o cuidado. No mundo, cerca de 75% das tarefas de cuidado é cuidar de casa, é cuidar dos filhos, é cuidar de idosos, cuidar de pessoas doentes, recai para a mulher. E aí, se a gente olhar a própria lógica da indústria, né? A indústria 4.0, a evolução tecnológica, o que ela tira? A necessidade de uso da força. Ah, sim. E a história da humanidade, o que é? O homem, que é forte, trabalha porque precisa de força. Claro. E cada vez mais a gente precisa menos da força. Menos da força. E entra cada vez mais forte o papel feminino no mercado de trabalho. Por isso que eu sou contra um pouco desse olhar de inclusão. Parece que é um favor. Não é um favor. A mulher é necessária, a mulher é um fator de sucesso do futuro do trabalho. A empresa que quiser realmente ter sucesso no presente e no futuro tem que investir na força de trabalho feminina. E investir na mulher é olhar para o cuidado. Olhar que temos que ter crianças, né? Claro. Como cuidar. O homem tem que assumir esse papel também, e aí as flexibilidades têm que ser para os dois lados, né? Porque o homem também precisa dividir, porque é uma conta dos dois, né? Claro. Criar filho deveria ser uma conta dos dois, né? Exato. Isso. Então, esse é um olhar. E a questão do idoso vai aumentar. Então, vai ter que cuidar mais de idosos, a gente vai precisar mais de cuidadores. Tanto que estudos mostram que a gente vai ter mais vagas, a economia do cuidado vai gerar mais vaga que a evolução tecnológica no mundo, ao longo do tempo, porque como a população envelhece muito, a Alemanha já está buscando cuidadores fora da Alemanha, porque tem lá, eles têm para cada 3 idosos, tem um cuidador que entra. Então, e o Brasil vai chegar nisso, só que o Brasil vai chegar
sem ter enriquecido diferente da grande maioria dos países. O Brasil vai perdendo, já começou a perder o bônus demográfico. Bônus demográfico, né? Perdeu. Então, tudo isso é uma equação muito complexa que ela precisa olhar. Precisa ser vista, as empresas precisam olhar para isso. E não adianta dizer que o problema é da pessoa estar fora do trabalho. Não, tem que resolver. Afeta a produtividade, afeta a vida da pessoa, afeta todo o sistema. Então, nós vamos ter, enquanto sociedade, que discutir melhor isso. Tem várias questões aí envolvidas em termos de saúde. Pega a pauta do autismo. Né? Ela é uma avalanche e está afetando muita gente. O diagnóstico cresceu. O diagnóstico cresceu. Então, são muitos aspectos que, por isso, é um aprofundamento. Inclusive, a gente faz palestras sobre isso para fazer refletir, e dentro da indústria mesmo. Vamos refletir sobre essas questões, porque ao longo do tempo, isso está conectado inclusive com a tal da OSG, né, que é o HIT do momento, que não é novo, mas isso está lá dentro. A gente tem que discutir essas pautas, que são pautas da sociedade. Juliano Colombo, superintendente do SESI aqui no Rio Grande do Sul. Temos pauta para falar 1, 2, 3 programas. Vou te convidar para participar comigo lá nos 60 Minutos da Rádio Bandeirantes, que a gente tem uma meia hora a mais. Uma honra te receber. Satisfação obrigado, minha, Juliano. Honra minha. Parabéns pelo trabalho obrigado, lá. Carlos. Obrigado a Tem todos um vocês. vasto currículo, Juliano, e que sempre, por isso que engrandeceu tanto o programa de hoje aqui. Não, eu que Carlos, agradeço muito aí. obrigado, viu? Obrigado, Satisfação. Fabiano. Parabéns. Um grande abraço. Estou aprendendo, sabe? É um criador, um cara que a gente aprende, seja assistindo, seja por estar perto. Aprendemos sempre, né? Sempre aprendemos. E não paramos de aprender mais, né, certeza. Júlio? O que tu acha, Chiclé? Tá falando a verdade, o Carlão, ou não? É? Ah, stand-by não. E o que tu acha, Nanda? Tá falando verdade ou é... Pode falar no ar aí, não tem problema. O que tu acha? Não sei, vou ter que pensar. Obrigado, Nanda. Obrigado a todos da nossa equipe técnica. Obrigado, Juliano Colombo. Obrigado. Carlão, satisfação. Obrigado pelas palavras. Obrigado, A recíproca é verdadeira. Que tenhamos um grande final de semana. Muito obrigado a toda a nossa equipe técnica, com Eduardo Chiclé, com a Maria Fernanda Luxinger, ao André que está ali no suporte, ao Júlio Neto no áudio e Jean Grellert na edição, a nossa gerência de operações do Ivanzinho Salvaterra, esse é craque também. A nossa gerência de jornalismo de Luiz Eduardo Rezende, aqui no nosso estúdio, o nosso Carlos, o grande Carlos está ali firme e forte sempre, e a direção geral de Lisiane Russo. Fiquem com Deus, um grande final de semana e aguardo você na segunda-feira com mais um 60 Minutos na Rádio Bandeirantes e aqui, sábado que vem, 11 da manhã, com o Band Entrevista. Fazer marketing de tudo, né? A nossa caneca híbrida. Caneca híbrida. Fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima semana.